Agora são 11h49, é o Contraponto da Cultura, a voz do povo que nós estamos apresentando. Caleb, diga, bom dia, fala Caleb. Bom dia, doutor Nelson, bom dia também aos ouvintes da Rádio Cultura. Uma lei sancionada nessa semana pelo prefeito, foi sancionada pelo prefeito a lei número 249, está visando acabar com os chamados vazios urbanos, que é os lotes baldios que tem, ou terrenos baldios que tem aqui no centro de Foz do Iguaçu, partindo do trevo da Avenida Paraná com a Avenida Costa e Silva, um raio de 5 quilômetros. Os proprietários desses terrenos terão um período de 2 anos aí para construir em cima desses terrenos. Se isso não acontecer, algumas medidas pela prefeitura serão tomadas, como IPTU progressivo, chegando até 15%, atualmente esse é 2%, a utilização compulsória e pode chegar até a desapropriação por parte da prefeitura desses terrenos, caso os proprietários não construam, não façam alguma coisa em cima desses terrenos. A partir então de agora, essa lei já está valendo, esses proprietários tendo esses 2 anos para começar a fazer as obras. Ora, Enes, o negócio é o seguinte, eu sou simpático ao IPTU progressivo, eu não sei se numa alíquota de 15%, né? Você pega um terreno de R$1 milhão e você pagar 150 mil de IPTU, e há um dado aí interessante, que são terrenos acima de 2 mil metros quadrados. Então, veja. O que a gente sabe que as pessoas, tem várias formas de você não construir no seu terreno, inclusive algumas pessoas têm uma reserva de patrimônio para lá na frente, de repente, está precisando, prefere deixar mais, digamos assim, do que colocar numa caderneta de poupança, do que fazer um investimento financeiro. E a própria, vamos dizer assim, evolução da cidade vai fazendo com que aquele patrimônio vá aumentando de preço, vai adquirindo mais. Até aí a gente vê, tem pessoas que fazem isso, né? Como também tem aqueles que só por especulação detêm verdadeiros latifúndios no perímetro urbano. Não cuidam, não limpam, não sei o que. Não faz o loteamento. Não faz o loteamento e aquela coisa toda, né? Agora, eu não sei 15%. É grande ou é pouco? Não, é muito alto, porque o normal que se pratica, me parece que é 2% ou 3%. Podendo até chegar a 5%, eu já vi em algumas cidades. Bom dia, vereador Gessani. Fala como vereador aí. Qual é a sua opinião a respeito disso? Olha, eu vejo que dentro da realidade nossa de Foz do Iguaçu, por não ter uma discussão ampla no passado, ela sofre muito. A nossa cidade hoje é uma cidade, quando você pega um técnico e falar sobre cidade, é uma cidade muito espalhada. Então, nós temos o centro com grandes vazios urbanos, então, com certeza, é uma alternativa para reduzir esses vazios urbanos. Eu vejo que há loteamentos acontecendo, vários empreendimentos acontecendo fora da área urbana, aumentando mais a área urbana da cidade. Eu vejo agora uma questão mesmo os 15%, mas isso está atrasado já para Foz do Iguaçu, essa lei do IPTU progressivo, muito atrasado. Os 15%, na tua opinião, mas pode exatamente, eu concordo com você. Ela pode ser discutida. Nós estamos até atrasados em relação ao IPTU progressivo. Mas vejo que tem 2 anos ali, é interessante nesses 2 anos fazer uma nova discussão sobre a quantidade, há tempo disso, manda para a Câmara de Vereadores e regulariza, porque eu acho que esses 2 anos são 2 anos de alerta vermelha para quem tem esse tipo de investimento. Eu tenho uma opinião a respeito disso. Uma coisa é você penalizar. Você quer especular? Nós também vamos especular teu terreno, então. Outra coisa é você obrigar o sujeito a se desfazer de um patrimônio ou construir por consequência. Eu acho que tem que ter um certo equilíbrio. Com certeza. Você quer bancar o teu terreno vazio, você vai pagar o preço. E vai pagar o preço com multa, se não limpar, que vai pagar o preço não sei com o quê, cobra no carnê do IPTU, faz o IPTU progressivo. Eu não sei se os 15%... Não, é bastante. Eu vejo que a partir na Câmara de Vereadores até foi muitas leis de última hora, de último momento, tem que aprovar por isso, que não davam impacto agora. Nesse caso aqui, por começar a contar de agora, tem um tempo de adequação e até de discussão desse valor. Não, porque uma alíquota dessa, Gessani, você vai levar o 3 anos já foi o terreno. Já perdeu o terreno, exatamente isso, né? Daí o sujeito perde. Outra questão também, a questão da propriedade. Quantas propriedades você tem? Você só tem esse lote? Você tem várias propriedades? Eu acho que isso tudo tem que ser botar nessa discussão.
para que, se você tem várias propriedades, certamente aquilo ali está sendo não uma poupança, mas é mais para explorar questão urbana, de financeiro. Se você tem vários bens no nome, então tudo isso eu acho que dá para discutir e colocar nesse projeto. E sem contar que tudo isso também tem o seguinte, né, Gessene? O meu amiguinho mora para lá de Corbélia, nós vamos aprovar o loteamento dele lá. Aí fica um hiato assim de 2, 3 quilômetros, mais ou menos, e que depois vai se tornando ao longo do tempo esses vazios urbanos. Toledo e Maringá, que eu tenho exemplo, que eu estou muito próximo, as duas cidades devido à nossa questão partidária, é muito clínico a aprovação de um loteamento. Quem é que vai colocar, é o poder público que tem que colocar o ônibus coletivo. Aí tem água, esgoto, iluminação pública, tudo encarece. E aí, fica fora esse processo que vai ligar aquele bairro aqui, não tem asfalto, tem que se fazer asfalto. Então, tudo encarece o poder público, e quem paga é a população. Exatamente, o cara tem 2, 3 alqueires de terra para lá de Assunção, e chega e diz, não, e porque tem que ser baratinho, porque não sei o quê, porque lá a gente pode fazer, e depois vem na carona, né? A gente não é a prefeitura que vai pagar, não é a prefeitura que vai pagar, é a população de Foz do Iguaçu que vai pagar esses benefícios desses novos loteamentos. E Foz do Iguaçu não tem um crescimento ordenado, é totalmente desordenado. Planejamento, é isso que eu tenho falado muito aqui no rádio, pensar a cidade a médio e longo prazo, não só no momento político daquele atual prefeito. Então vamos entrar nesse assunto. Às 11h55 é a temperatura de 29,8, é o contraponto da cultura Voz do Povo. Vereador Gessene, o senhor se diz candidato a candidato. Sob o ponto de vista pessoal, por quê? Pré-candidato. Pré-candidato. Candidato a candidato, né? Eu vejo que eu estive na administração pública por 2 anos e meio, como ouvidor municipal naquele momento. A gente fez um trabalho reconhecido pela comunidade, fui eleito vereador, agora para o 2º mandato, e vejo que na Casa de Leis, naquilo que eu pude contribuir foi importante, né? Nós temos acertos, tem-se erros também, com certeza, e vejo que é importante para a cidade nesse momento um nome que possa trazer experiência na questão pública, que é muito importante, não só ser gestor, mas gestor público é uma visão bem diferente. Nós sabemos o resultado dos outros prefeitos da cidade de Foz do Iguaçu, as heranças que eles estão levando, e esse momento é um momento que a cidade pede, sim, uma nova gestão, uma gestão, para começar, que eu acabei de dizer, uma gestão planejada. Não só numa visão política de reeleição, muito mais que agora a lei nos ajuda a não ter reeleição. Então, fazer um planejamento estratégico da cidade e valorizar os pontos fortes da economia de Foz do Iguaçu, como o turismo, e nós temos que planejar essa cidade turística, ela foi planejada, foi pensada que é uma cidade turística, ou não? Como é que está sendo planejado? Quais os pontos que está sendo agregado a mais aquilo que a natureza nos deu, que pode ser melhorar a cidade? Se você é uma cidade linda, quando você se coloca as pessoas só nos pontos turísticos. Mas quando você começa a andar em outros locais, você vê que nós não temos hoje em Foz do Iguaçu uma praça, né? Está sendo feito agora, foi feito um projeto de uma praça, mas também não foi, eu até ouvi um projeto daquela praça, não é uma discussão ampla de como existe um poeta que fala praça a palco, o palco do povo. Nós temos lugares originais, próprios para a construção de parques temáticos, parques de visitação, como tem em Curitiba. O que tem em Curitiba de visitação que a natureza construiu? Pouca coisa. As pessoas visitam parque, as pessoas visitam a ópera de arame, construções com a característica de construir a cidade turística como capital, mas também uma cidade de visitação. Foz do Iguaçu também tem que pensar que é turismo, e nós temos que também ter essa vocação. E não só pensar nesse foco, só num pilar. Quando nós pensamos em indústria, nosso parque industrial, nós vemos hoje aqueles empresários que compraram área na área industrial, na maioria deles estão sendo chamados pelo Ministério Público para discutir área construída. Então eu vejo um pouco a falta dessa discussão ampla com os segmentos da sociedade. A gestão pública valorizar aquilo que tem os segmentos, não fazer uma gestão fechada daquilo que eu acho que Foz do Iguaçu precisa. Então, nesse longo tempo, sendo parte
como ouvidor municipal, como na Câmara de Vereadores, a gente vai vendo esse anseio e as gestões muito particular, ou até mesmo de reeleição. 11h59, Enes, entra na conversa, por favor. Olha, eu estava vendo o seguinte, que a cidade já pagou muito caro, duro mesmo, essa questão de não ter as coisas exatamente planejadas. O Rincão São Francisco, Morumbi 1, Morumbi 2, Morumbi 3, foi lançado esse loteamento, enquanto que entre as suas bordas e a malha antiga tinha plantação de soja e de milho. Então você veja a dificuldade que tem exatamente uma administração para levar a estrutura de atendimento, água, luz, segurança, não é? Escolas, àquela região na época, né? E a coisa vem de lá para cá, Gessane, a gente vê que não muda muita coisa não, né? Hoje, se você vê, a prefeitura parece que a cidade é só um arquipélago em termos de administração. Nós temos a Praça Getúlio Vargas, onde estaria a sede, a prefeitura, tal coisa, mas se você vê, os demais organismos da administração estão todos distanciados. Você tem na Xavier da Silva ali o Balança Mas Não Cai, como é que chama ali, o prédio que está sendo desocupado agora. Já foi. Já. O que precisa o Homem-Aranha para subir? Você veja, um dia eu parei para ouvir, ali na calçada do Banco do Brasil, um cidadão reclamar o seguinte: caramba, eu tinha um negócio a tratar com a prefeitura de Foz do Iguaçu, a pessoa não era daqui. Ele foi à prefeitura, da prefeitura ele foi à secretaria, se eu não me engano, do meio ambiente, lá na Xavier da Silva, depois ele teve que recolher o imposto, ele foi aonde? Ele foi lá na Secretaria da Fazenda, que fica no fundo do Banco do Brasil, sabe? E dali ele teve que ir no banco para pagar. Você veja que essas coisas de lá para cá, eu estou falando de coisa que aconteceu aí há 20, 30 anos atrás, né? Hoje nós estamos saindo da Xavier da Silva, é isso? É isso que nós falamos essa semana? Ou a semana passada? Estamos indo para JK. Toda aquela estrutura... Ah, não! E se você ainda não esquecer, nós temos no Centro de Artesanato, que foi planejado para ser um centro de atendimento ao turista, né? Hoje abriga o quê? 2 secretarias, na sua quase totalidade, 2 secretarias municipais. Então nós não progredimos nada. Não está na hora de alguém pensar numa prefeitura que congrega todos os seus departamentos, todos os serviços públicos? É isso primeiro, é um respeito ao cidadão de Foz do Iguaçu, pelo nosso orçamento. Agora é interessante também, essa logística, ela atrapalha a gestão, ela encarece a gestão. Você imagina, você acabou de falar aqui, 5 pontos alternados, onde tem secretarias que tem que se conversar, que tem que se atualizar. Então, não vai acontecer. Outra coisa importante que tem que ser pensado Foz do Iguaçu, tem que ser repensado Foz do Iguaçu, é o nosso orçamento, que chega próximo de 80 milhões. E quando você vai dividir essa fatia e ver o que nós temos para investir o ano que vem, nós temos 2,8% do nosso orçamento para investimento. Nós temos Maringá, vou pegar Maringá, desculpa, por referência em Toledo, por causa da minha proximidade da cidade, devido assim, a proximidade política que a gente tem lá da prefeitura. Maringá hoje tem um investimento de 24% a 26% do seu orçamento. Ela gasta com o funcionário público numa faixa de 34%, 32% a 34% do seu orçamento. Nós estamos gastando aqui 51,8%, 51,9%. Fomos questionados pelo Tribunal de Contas, que estava avançando já 54%, não sei como é que ficou essa discussão. Mas imagina, o bolo do recurso que é arrecadado é dividido, a metade disso, um pouquinho mais, só na folha de pagamento. E o resto, aí sim, tem que se pensar em educação, saúde, melhoria, enfim, transporte urbano. Porque tem aquelas rubricas de despesas, né, Gessane, que ela já vem determinada por Constituição e tal. Bem fechada. Tantos por cento não sei o que para educação, tantos por cento para saúde, tantos por cento, se bem que Foz do Iguaçu está acima da saúde no caso. Se o senhor me permite, vereador, eu quero colocar, já que o senhor utiliza aí Maringá como exemplo, Maringá teve um prefeito chamado João Paulino Vieira Filho. João Paulino Vieira Filho.
E eu até discuti aqui com o atual secretário de Planejamento, né, de Foz do Iguaçu, de Maringá, ele dando uma entrevista, que é o presidente, onde é que está o PHS, que é o presidente do PHS, que está o Felipe Mansur, que é candidato a prefeito de Foz do Iguaçu também, que vamos conversar, pelo menos vamos convidar o Felipe. O prefeito João Paulino, vereador Gessene, se criou um foco de favela muito próximo do que hoje é o Parque do Ingá, que é uma área verde muito aprazível, grande, bonita, muito visitada em Maringá. Nas cercanias do necrotério, do cemitério municipal ali de Maringá, o que é hoje praticamente quase centro da cidade de Maringá. E aí foi o João Paulino e acabou com o foco de favela existente. Claro que os opositores colocaram no jornal O Diário. João Paulino prometeu que vai acabar com as favelas. E botaram o João Paulino passando com um trator em cima, né, numa caricatura. Não, ele fez centros populacionais, conjuntos habitacionais, em que ele deslocou, numa parceria de governo de estado, numa parceria de governo federal à época e tal, e conseguiu. Daí criou alguns conjuntos, que quem é de Maringá e tem lembrança, Borba Gato, Vila Lili, Vardelina, e por aí vai. Aí, fazendo isso, eu me lembro que eu fui fazer uma pergunta para o prefeito João Paulino. E o prefeito João Paulino, no alto dos seus 70 e poucos anos naquela época, acadêmico de direito, promotor de justiça, concursado, e aí se dedicou à carreira política, foi deputado federal inclusive, eu perguntei, doutor João Paulino, o senhor não teme a crítica por que está acontecendo na cidade, de seus adversários, dizendo que estão discriminando as pessoas, colocando lá no fim da cidade, não sei o quê? Ele disse o seguinte, eu não estou preocupado, meu caro repórter, com Maringá daqui a 10 anos, com Maringá daqui a 15 anos, eu estou preocupado com Maringá depois de 2010, 2020, eu estou te falando 1980 eles. O que ocorre nisso? Maringá tem 400 mil habitantes, é a única cidade brasileira que não tem favela. É a única cidade brasileira que não tem favela. Não é que o pobre lá é enxotado, é escorraçado, é mandado embora, mas tem um programa de planejamento, de crescimento, inclusive com o atendimento de moradias que nós chamamos mais populares, o que seja de um custo mais barato que possa abrigar as pessoas. Se o próximo prefeito que assumir essa cidade não tiver um trabalho de planejamento estratégico, eu quero citar mais uma vez Maringá. Maringá, na eleição passada, quando chegou na reeleição do governo da Dilma, só no primeiro mandato da Dilma, para Maringá, 360 milhões foi investido em Maringá, nos contornos. Por quê? Eu vejo agora falando dos alagamentos. Não, são obras caríssimas. Só vai ter recurso para fazer isso se tiver projetos prontos. Qual é o departamento de projetos hoje em Foz do Iguaçu? Nós temos um menino que assumiu, que eu tenho um maior respeito por ele, que assumiu a secretaria, mas qual a mão de obra que ele tem? Ele não tem mão de obra. Hoje, Cascavel, citado Cascavel, está com 22 engenheiros, me parece que 32 arquitetos. Procura saber qual o quadro de funcionário nessa área, que aí que é o maior custo da cidade. Quando nós falamos de uma Foz do Iguaçu com 2,8 de investimento, o que é isso em recurso? 25 milhões, isso é muito pouco, num orçamento de 800 milhões. Então, se não tiver um trabalho estratégico nessa questão, por isso eu falo não só de curto prazo, não só pensar Foz do Iguaçu a curto prazo, mas a médio e longo prazo, para poder sair da condição que está. Quando eu falo da folha de pagamento, se você fazer uma pesquisa até 2020, nós vamos ter 80% mais ou menos de funcionários aposentados de Foz do Iguaçu. Então, tem que ser repensado uma gestão nova. Quase 2 folhas. Vai ser, com todo respeito aos nossos colaboradores da Prefeitura Municipal, mas nós temos que fazer uma gestão pensando de uma gestão justamente pessoal e oferecer para a população, e eu vejo que é isso que a população está precisando, um serviço, uma gestão de serviço, seja ela em todos os pontos, a começar pela saúde, que nós sabemos o grande problema que é a saúde.
E quando se fala em orçamento, nós precisamos enxugar os nossos custos. E eu vou meter o dedo agora no lugar que todo mundo grita e fala que não tem jeito. Quando nós chamamos o segundo administrador do hospital municipal na Câmara, no ACI, do laboratório ao qual eu fiz parte, ele em 3 meses ele tinha diminuído o custo do hospital em 1,5 milhão, segundo a fala, está gravado isso na Câmara. Eu disse, a minha pergunta, é possível enxugar mais? Ele falou, eu tenho 3 contratos do hospital municipal que não acabaram ainda, não posso mexer. Falando com o diretor do hospital do Costa Cavalcante, ele diz, o problema do hospital municipal é que compra serviço muito caro, paga-se muito caro também os profissionais. O profissional que trabalha para mim a 12 mil, faz o mesmo trabalho no hospital municipal por 20 mil, ponto. Atrasa-se pagamento e aí eu começo a comprar serviço caro. Então, o que urgentemente o novo gestor tem que fazer, tem que enxugar os custos de cada máquina. Eu comecei pelo hospital municipal, que é o grande problema. Nós tivemos gestores que administravam muito bem, mas com grande dificuldade de gestão política. Se você pegar em 2012, o Estado mandava para o hospital municipal, não dá 100 mil reais naquele convênio. Eu busquei isso até em documentos, porque eu fui questionado na Câmara de Vereadores. O Requião, época, passou 40, 400, o Beto chegou a passar, então, 90 e poucos mil mês, fechando o ano 2012. Nós vimos agora o prefeito recebendo 7 milhões, mas aí com uma gestão não enxuta, uma gestão aberta, pagando atrasado. Então essa visão de enxugamento da máquina pública, tanto a médio e longo prazo, que eu disse para você, vai até 2020, 80% vão se aposentar, e aí tem que repensar o quadro de funcionário de Foz do Iguaçu. Nós precisamos enxugar, como é que fala, cortar na carne, não tem como inventar moda. Nós estamos gastando hoje, em folha de pagamento, 51%, 0,8, comparando os outros municípios, fica sem condições de fazer gestão. Não. Nós temos que pegar esses contratos, como tem até mesmo da Vital, tem que ser repensado, tem que ver aquilo que temos para gastar. Eu vejo que é uma visão primeira de um governo de Foz do Iguaçu, não tem que cortar na carne. É um governo um pouco impopular, tem que ser. E por isso é até importante essa não reeleição. Ela dá uma visão mais de fazer porque tem que ser feito. Fazer porque tem que fazer mesmo, não tem como inventar firula, só enrolar, não se tem que enrolar. Eu acho que tem que citar os pontos críticos da cidade. Eu estou falando agora da questão financeira, porque hoje a situação financeira de Foz do Iguaçu, o orçamento que eu fui relator, é lamentável. Saber que tem 2,8% de investimento. Se assume um governo dizendo que vai fazer, que vou construir, eu vou falar que é mentira. Não tem recurso. Tem que ser planejado, tem que ser enxugado e que tem muita articulação no Estado e no governo federal para poder... O vereador Gessani, antes de eu passar a bola para o Aldo da Pernambucana, que ele rapidamente vai citar as ofertas da Pernambucana, está vendendo televisor lá, nossa, não sei se o Aldo trouxe tudo bem certinho, porque está bem mais barato que o cara que trazia de lá antigamente, entendeu? A Pernambucana está supimpa nos preços. Daqui a pouco o Aldo esclarece para nós e tal, enfim. Sabe o que é? Essa questão dos 2,5, a gente tá rouco aqui dizendo isso. 2,8. Você pega, sobra 10 milhões, 12 milhões, 15 milhões no máximo para o prefeito investir. Se chegar a Caixa Econômica, que é o braço financeiro, vamos dizer assim, do governo federal, diz, olha, nós temos aqui tanto para construir, vocês têm que dar uma contrapartida de 15%. Mentira, não tem. Tem que ser tudo a fundo perdido. Por que eu falei planejamento? É interessante que quem está lá ouça o rádio, que eu acho que a cultura, nesse momento, tem uma audiência muito importante. É quando você aloca um recurso, um financiamento, como está sendo agora, de 68 milhões, e era importante para a cidade, é um recurso que você tem que pagar ele 100%. Você vai lá, faz uma petição, uma intenção, não fez o projeto, você só pede, você faz uma intenção por escrito. Você é liberado agora, depois que eles pedem um projeto. Quando você tem o projeto, chega final de ano, todo o recurso dos municípios que não podem receber o recurso por falta de pagamento, estão sem a negativa, ele volta para os cofres da União. Naquele momento, os municípios que têm projetos naquelas áreas, eles vão estar recebendo tanto emendas
Porque um dinheiro do recurso de uma emenda é um dinheiro mais barato para o município, ele paga de 8% a 10%. O que é uma emenda parlamentar? É um deputado mandando para a Foz 2 milhões. O município vai ter que aportar ali, no mínimo 180 mil, mas já pagou a conta, não tem que pagar depois. Recursos de fundo perdido. Como é que você consegue um fundo perdido? Você tem que ter um planejamento, você tem que ter planejamento, você tem que ter projeto para isso. E nós não temos, viu? Eu bati nessa tecla há muito tempo. Até agora, nenhum dos prefeitos se preocupou em ter um departamento de projeto específico para a cidade de Foz do Iguaçu. Gessane, o resumo da ópera, pelo que você está colocando, é o seguinte, e a gente fez essa pergunta, por que o senhor é pré-candidato ou candidato a candidato, como queira, né? Então é o seguinte, eu vejo que você bate em 2 pontos. O orçamento de Foz do Iguaçu está sobrando muito pouco para investimento. Por quê? Porque gasta-se muito. Isso você me coloque aqui no lugar do eleitor, ver se eu entendi. Porque se gasta muito já com a folha de pagamento, seja por concursado, seja por cargos de confiança. O dinheiro que sobra para o município é pouco em cima do orçamento e, por consequência disso, então tem que ser muito, mas muito bem planejado para que se tenha, né? Saúde, você disse que teve um gasto excessivo, vamos dizer, na administração do hospital, e eu quero cair exatamente na saúde. Que eu tento fazer justiça ao gestor público, seja ele federal, seja ele estadual ou municipal. Eu estou vendo uma situação de Rio de Janeiro totalmente ingovernável. Lá, o cachorro está banando o rabo. Sim. Tá? Ou o rabo está banando o cachorro, que é o contrário, né? O rabo está banando o cachorro no Rio de Janeiro. Ontem, pasme, tem prefeitos, em sua grande e absoluta maioria, querendo se livrar das responsabilidades com saúde, né? Com saúde. Passar para o Estado, passar para a União. No Rio de Janeiro, todos do mesmo partido, que ali não dá para dizer que é sigla, e faz tempo que é o PMDB que manda no Rio de Janeiro. É o PMDB que manda no Rio de Janeiro. O Cabral, o Pezão, o Pezinho, o não sei quem, o Eduardo Paes, todo mundo já em primeira, segundo, terceiro mandato, base de apoio do governo federal, né? É o seguinte, o prefeito municipal encampou 2 hospitais do estado porque não tem jeito. A tal da moça está dizendo, para a senhora que chega em trabalho de parto, para o cara que chega baleado, para o cara que chega em convulsão, para a pessoa que chega ali, que não sei o que, infartado, e diz o seguinte, não, aqui não tem lugar. Pode. É a moça do telefone. Ou seja, uma sociedade, tem esse termo de socorrida ou sem socorro? Sem socorro tem. Uma sociedade totalmente sem socorro. E todos os hospitais de tradição e tal. Onde é que eu quero chegar nisso? É só falta de gestão ou tem falta de dinheiro, Gessane? Olha, o hospital municipal... Você pontuou 3, 4 coisas aqui que eu até acredito que... Ele acumula 2,5 milhões de dívida mês, segundo o último gestor que eu conversei, não o que está atual, que foi embora. Ele acumula mensalmente 2,5 milhões por mês. Eu parto de uma discussão do Fernando, que foi o antecessor, que só ficou 3 meses e mandaram embora. Ele tinha economizado, feito economia nos contratos de 1,5 milhão. Ele, está gravado na Câmara isso, quando ele vai lá e diz, não, eu preciso de mais tempo. Então eu vejo que no hospital tem como diminuir. Vou fazer um exemplo, um médico que trabalha plantão à distância no Costa cobra 12 mil mês. Estou citando um exemplo. Para o hospital municipal ele cobra 20 mil, 8 mil a mais, doutor Nelson. Não, aí é uma... Mas é real o que estou falando, ou eu tenho informação errada. Desculpa te interromper, mas agora eu tenho que dar uma preferência para o meu amigo Aldo da Pernambucana. Aldo, bom dia, que eu não queria que o Gessane perdesse aqui o raciocínio naquele momento que nós estávamos desenvolvendo. Diga lá, meu amigo, bom dia. Bom dia, doutor Nelson. Olha, direto e reto aqui da Pernambucana, seu estúdio da cultura, amanhã começa, gente, amanhã começa o Saldão. Doutor Nelson, lavadora, e você que está ligado na cultura, lavadora da marca Electrolux, que lava até 13 quilos, tá? Essa lavadora que lava cobertores, edredons, lava produtos pesados aí, né? Tem a capacidade para lavar até 13 quilos, lava, enxágua, centrifuga,
de 1.400 baixar para 1.099 e ainda parcelar em 10 de 109,90, é só na Pernambucanas, e o melhor, é 10 pagamentos sem juros no crediário. 10 pagamentos sem juros no cartão Pernambucanas, né, toda a linha de geladeiras, de fogões, de televisores, de ar-condicionado, de computadores, notebooks e celulares. E também muitas ofertas em cama, mesa e banho. Essa é a lavadora. Geladeira de 2 portas, DC35 da marca Electrolux, de 1.499, preste atenção, gente, 999, 10 de 99,90. 10 de 99,90 sem juros, uma geladeira de 2 portas. Fogões, muitos televisores na promoção, TV LED 40 polegadas da Philips Full HD em 10 de 129,90. Para encerrar, ar-condicionado Split Consul, 12.000 BTUs, 1.299, 10 de 129,90. Começa amanhã, às 9 horas, o saldão de Eletro Pernambucanos, é tudo na caixa, lacrado, embalado, e ainda você parcela em até 10 vezes no crediário da loja, o preço à vista, o preço da oferta em até 10 vezes, e nos cartões de crédito também. Tá bom, doutor Nelson? Ô Aldo, você me lembrou, rapaz, você sabe que quando eu era pequeno eu carreguei caixa de engraxate nas costas, entendeu? Então deixa eu te contar uma historinha. Daí eu via o camelô, você conhece a figura do camelô, você é de Assis Chateaubriand, conhece a figura daquele camelô, né? Sim. E aí ele tinha, esse camelô que eu me refiro, ele tinha o garoto chuchu, garoto que canta, fala e fuma, concentra o pensamento em bobagem. E você veio nessa balada, viu, Aldo? Gostei, adorei. E outra coisa, doutor Nelson, para encerrar, com certeza já ajudou a mãe ou uma avó, alguma coisa, a lavar muita roupa na mina também, né? Claro, claro. E hoje tem lavadora que lava até 13 quilos de roupa. Opa, que beleza, hein? 12 horas e 20 minutos. Aldo, grande abraço para você. Muito obrigado pela tua participação no Contraponto, tá certo? Obrigado. 30,1 é a temperatura. Gessane, nós temos, como diz os gaúchos, para o quialo do programa. Eu queria só terminar essa raciocínio. Nós temos a Unila, que vai precisar nos próximos 2 anos, de um hospital. E o hospital ele tem a característica, é o único de Foz do Iguaçu. Nós temos o curso da UniOeste, que é um curso de enfermagem. Então, esses convênios, tem que abrir essa discussão. Mas o hospital já está gabaritando o curso de medicina da Unila. Não, na verdade, isso eu falo assim, como resolver os problemas financeiros. A Unila, há uma discussão, pode ampliar, ela vai precisar desse hospital. Então, por que não manter parte dele? Manter esse convênio. A Unila não vai querer hospital, ela nunca vai querer, mas ela pode fazer um convênio com recurso. A UniOeste, ela tem também uma faculdade de enfermagem na área de medicina. Então eu vejo que é um outro recurso, não é saúde. E é importante, você imagina que podemos chegar aí a 20% dessa manutenção. Eu acho que são são coisas importantes de ser discutidas quando se fala de gestão. Gessane, você é da casa e você está mais do que convidado para voltar outras vezes, inclusive para falar na condição de pré-candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, na condição de vereador. Eu me lembro, o ano passado, tinha gente, o ano passado não, a gestão passada do Paulo McDonald, sim, tinha gente que dizia, o Nelson é do contra. Não, não é isso. O prefeito Paulo McDonald dizia assim, eu estou gastando em torno de 27%, 28% do orçamento do município, eu emprego em saúde, porque eu me comprometi, inclusive estava até uma passagem de compromisso dele, pessoal, com o pai dele e tal, eu me comprometi a gastar. E eu diria, tem uma coisa errada. Está errado. Prefeito que se exibe, que está gastando mais do que 25% de saúde, tem uma coisa errada, cara. É que nós estamos falando aqui... Não vem se exibir, que a coisa está mal, está descontrolada. Nós estamos falando da saúde fim aqui, hospital. Exatamente. A gente está discutindo aqui da saúde o princípio, que é a básica. Né? A básica que é o posto de saúde, que é a prevenção. Ou tem muito doente para pouco dinheiro, ou tem muito doente porque a prevenção, como você se refere, está tudo errado. Eu tinha que citar o hospital, mas não queria falar disso, porque é como é que fala? É a sangria, né? Certo. Não vai falar aqui, aí a saúde e o hospital, está na rua e o hospital. Então, por isso que eu toquei nesse assunto, mas quando você fala de pensar por que ser candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, vejo assim, que hoje eu tenho uma experiência acumulada, de uma visão pública que é importante, né? E também ter um mandato participativo. O que é um mandato participativo? Se eu vou investir lá no bairro de Três Lagoas, na grande região, eu tenho que chamar a comunidade para aquela discussão. Porque o prefeito chega, às vezes, no local, faz um projeto, a comunidade nem está sabendo por quê, é chamado só para inauguração, entendeu? Às vezes leva-se um trator, mas o pessoal precisa de uma pá ou de uma enxada, né? Entendeu?
Trouxe um trator para cá. Então, essa visão particular, próxima da população. A população tem muita riqueza, seu Nelson. O seu Zé, a Dona Maria, tem muito conhecimento do que é bom para aquela região. Então, esse mandato participativo dos últimos tempos, eu não vi acontecer em Foz do Iguaçu. Mandato participativo é exemplo de Toledo. Eu falo isso caminhando junto com o deputado Scavinato. O último mandato dele saiu de lá com 89% da administração, com um mandato participativo. É difícil, muito difícil, mas é importante inserir a comunidade nas decisões da sua região. 12h24, Gessane, obrigado pela sua participação, tá certo? Muito obrigado, seu Nelson. Eu vou voltar sábado de manhã, se me permitirem, a cultura, no programa. Não, eu permito. E a Câmara de Vereadores tem que pegar e dar uma recuperada na imagem, porque fechou 2015 bem ruinzinha. E não adianta você dizer assim, porque eu. Não. Tá nos 15. Tá nos 15. A coisa não foi bem lá. Hoje não só a Câmara de Vereadores, assim, o poder público, enfim. Mas a população, ela está cada dia mais conhecedora, né? Os programas como o programa Contraponto é um programa que abre isso, dá oportunidade para a população estar mais a par também, a ouvir. Então, parabéns por esse programa, que eu sempre falo, é um programa aberto, onde dá a condição para os dois lados falar, não é chegar aqui e não. Nem que se quebra o pau, que quebre aqui, que a população fica sabendo o que está acontecendo. Então, parabéns primeiro para o seu programa. O seu programa merece uma moção de aplauso na Casa de Leis, com certeza. Eu aguardo um dia 12h25, para puxar saco tem bastante lá. Por unanimidade, tá? Eu já vi isso. Mas merece pelo aquilo que a população está lá fora. Mas você acha que eles vão dar para nós quando nós estamos contra aumento lá, não sei o quê? Obrigado. Não, mas eu acho... Parabéns. Primeiro de tudo, a instituição Câmara de Vereadores tem que ser preservada. Essa é uma conquista que nós temos da sociedade democrática ao longo dos anos. Não é uma coisa particular que nós inventamos. Agora, então, tem que ser tratada com carinho. Essas conquistas têm que ser bem preservadas, bem respeitadas, né? Senão vira bagunça. Gessane, bom 16 para você. Tá obrigado por essa oportunidade. Sucesso nessa tua caminhada aí. Para discutir a pergunta, é um espaço curto, mas muito produtivo. Pensar a cidade de Foz do Iguaçu, eu sou apaixonado pela coisa pública, por pensar Foz do Iguaçu. Então, até mesmo quem me acompanhou na minha audiência pública, foi discussão de mobilidade, enfim, tudo aquilo que a gente está falando aqui, não é que eu falei, eu propus, eu discuti, às vezes é aceito, às vezes não é aceito. 12h26, eu vou para o intervalo e volto para terminar o Contraponto da Cultura, a voz